curiosidades sobre as minhas personagens, uma série de 5 vídeos, valendo! E hoje nós vamos começar com a protagonista dessa história, Locasta. Vou até vir colocar o colarzinho da Locasta. Segundo o próprio livro que esse que vos fala escreveu, Locasta era uma menina de 13 anos que tinha por volta de 1,56 m. Alegre, forte, independente, criativa, intuitiva, rebelde, inteligente e tinha um dom para se meter em confusões, principalmente as que envolviam magia. Mas será que é só isso? Bom, primeiramente, por que Locasta? Locasta, me inspirei para quem não conhece, o Mágico de Oz é o nome da bruxa boa do Oeste, que também tem conexão com a bruxa má do Oeste, que se chama Evanora. Então, como as duas têm uma conexão, eu quis escolher esse nome em específico para colocar a ideia de bom e mal, que é muito importante para essa história e para esses dois nomes. Outra curiosidade é que Locasta é taurina, inclusive isso é falado durante o livro, e é uma parte até que importante para a história. Outra coisa que eu quis mostrar em Locasta é que basicamente Locasta é uma representação do overthink, que para quem não sabe, overthink é pensar demais. E há vários momentos desse livro que eu quis representar essa sensação que muitas vezes eu até tenho, que é do pensar demais, não saber se a coisa vai dar certo, não saber o que fazer em várias formas. Então, querendo ou não, a Locasta é uma grande representação de muita ansiedade nessa história. Outra coisa que eu acho muito legal é que Locasta é protetora da natureza. Então, em diversas partes do livro, ela se mostra muito defensora dos direitos ambientais do mundo. Inclusive, tem uma parte que eu não sei explicar, mas ela me toca muito. Quando eu escrevi, eu tava chorando. E ela fala justamente sobre essa coisa da proteção ambiental. Outra coisa que eu gosto muito de fazer com os meus personagens é colocar músicas em específicos que definam muito eles. E Locasta, sem dúvidas alguma, significa Who's Afraid of Little Old Me, da Taylor Swift. Principalmente pelo refrão, quando a Taylor diz eu era gentil, eu era bondosa, até que o circo da vida me tornou má. Porque a Locasta é basicamente a definição disso. Ela era bondosa. A Locasta é simplesmente uma das personagens mais empáticas que eu já escrevi. Porque ela realmente, ela não tem maldade alguma no coração. Mas só que pelo fato da cidade toda odiar ela, pelo simples motivo dela ser uma bruxa, ela acaba pegando essa pilha. E ela fala, vocês vão me odiar? Então agora eu vou dar motivo real pra você me odiar. E ela faz isso. Ela dá, muitas vezes ela zoa com o fato dela ser uma bruxa. Não que ela seja má, mas ela pega essa pilha e faz essa personagem pra ela. Mesmo que ela continue sendo bondosa, ela não deixou de ser bondosa. Mas ela pega essa personagem e fala, não, qualquer coisa ruim que acontecer nessa cidade, fui eu que fiz. E ela bate no peito mesmo e fala, fui eu. Mesmo que não tenha sido, ela só... Inclusive, falando sobre Taylor, a personagem Locasta faz sim uma referência a Taylor Swift durante a história. Mas você tem que ser muito fã para entender essa referência. Outra coisa muito interessante é que Locasta tem um certo grau de mediunidade. E isso é extremamente importante para a história. Outra coisa muito interessante sobre Locasta é que, não oficialmente, mas eu coloco como uma fanfic minha, é que Locasta é uma personagem demissexual. Por quê? Porque ela demorou muito, nos 13 anos de vida dela, ela nunca sentiu paixão por absolutamente ninguém na vida dela. E aí ela precisava de uma conexão muito verdadeira, algo de outras vidas até, pra conseguir se apaixonar de verdade. Então, eu coloco ela como uma personagem demissexual. Não oficialmente, mas eu gosto dela ser uma demissexual. E mais uma coisa, a última coisa importante sobre Locasta, é que ela é eternamente inspirada em mim mesmo. Locasta é basicamente uma representação de tudo que eu acho sobre mim, até algumas visões sobre a minha própria pessoa, sobre quem eu sou. E eu quis colocar ela numa personagem, porque eu acho que isso tornaria até mais fácil de ver a minha própria vida. E é isso. Se você ficou até aqui, muito obrigado. E é isso. Leia A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta.